Capítulo 18. Joseph Murphy. Hoje eu quero falar com você sobre algo que muitas vezes parece uma parede invisível. Algo que você tenta escalar, contornar, quebrar e parece que não consegue. São os obstáculos mentais. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é esta: a solução está dentro do problema. Pode parecer estranho no começo. A mente consciente quer fugir do problema, quer que ele desapareça. Mas a verdade mais profunda é que a resposta está escondida na própria pergunta. O caminho está dentro do emaranhado. Porque o seu subconsciente não é um inimigo. Ele não está te bloqueando por maldade. Ele está obedecendo a um programa. E esse programa pode ser mudado. Quando você entende isso, algo se move por dentro. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de se condenar por ter um hábito, um medo, uma repetição que parece incontrolável. Você começa a ver que existe uma inteligência dentro de você que pode dissolver o nó, se você souber como entregar. E é por isso que este capítulo existe. Para te mostrar que não existe obstáculo mental que não possa ser removido. Não existe hábito que não possa ser quebrado. Não existe padrão que não possa ser reescrito. Mas a mudança não acontece brigando. Acontece impressionando. O subconsciente é como uma terra fértil. Ele aceita a semente que você planta. Se você planta medo, ele faz crescer medo. Se você planta confiança, ele faz crescer confiança. E se você planta, todos os dias, a ideia de que você está preso, ele mantém você preso. Por outro lado, se você planta a ideia de liberdade, ele começa a abrir portas que você nem sabia que existiam. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Como destruir ou construir um hábito. Porque hábito não é destino. Hábito é função do subconsciente. E pode ser reprogramado. Você é uma criatura de hábitos. E quando eu digo isso, não é para te limitar. É para te revelar algo poderoso. O hábito é a função do seu subconsciente. E por isso, ele pode ser mudado. Pensa comigo. Tudo o que você faz repetidamente, desde escovar os dentes até dirigir, foi gravado no subconsciente. No começo, você precisava pensar em cada passo. Depois, virou automático. Isso é hábito. Isso é o subconsciente assumindo o comando para liberar a sua mente consciente. Só que o mesmo mecanismo que cria hábitos bons, cria hábitos destrutivos. E aqui está a chave. Você escolhe o hábito. Mesmo que hoje pareça que ele escolheu você. Mesmo que pareça incontrolável. No fundo, houve um momento, talvez muitos momentos, em que você repetiu algo até que o subconsciente aceitou como padrão. E a boa notícia é, se você construiu, você pode desconstruir. Se você gravou, você pode regravar. Não é fácil? Às vezes não. Porque o hábito antigo tem raízes. Ele tem emoção ligada. Ele tem vantagens secundárias, como aliviar a ansiedade, preencher vazio, dar fuga. Mas ainda assim, ele pode ser transformado. E o segredo não é lutar contra o hábito com força bruta. O segredo é substituir a imagem mental. Porque o subconsciente não entende não fazer. Ele entende imagens. Ele entende o que você foca. Se você foca em não quero beber, a imagem que chega nele é beber. Mas se você foca em eu estou livre, eu estou saudável, eu estou em paz, ele recebe essa imagem e começa a criar a realidade correspondente. Eu vou te contar a história do Sr. Jones. Um homem que vivia dominado por um impulso incontrolável de beber e que descobriu de um jeito simples e profundo como acabar com esse hábito destrutivo. O Sr. Jones me disse certa vez: um impulso incontrolável de beber me domina. Eu fico bêbado durante umas 2 semanas. Depois me arrependo, prometo que nunca mais vou fazer isso. Mas depois de 1 mês ou 6 semanas, o impulso volta e eu caio de novo. Ele estava preso num ciclo. E esse ciclo é mais comum do que parece. A pessoa sabe que está se destruindo. A pessoa se arrepende. A pessoa promete mudar. Mas o impulso é mais forte que a vontade consciente. Por quê? Porque a vontade consciente é só uma parte. O subconsciente é a outra. E muitas vezes, ele está gravado com uma imagem antiga. Eu preciso disso para aliviar. Eu não consigo parar. Isso é mais forte que eu. E enquanto essa imagem não muda, o ciclo se repete. Eu expliquei ao Sr. Jones algo que eu quero que você guarde. O subconsciente aceita a impressão que você dá a ele. E a impressão mais forte não é a que você faz com esforço. É a que você faz com sentimento,
em estado de relaxamento. Então eu o conduzi para uma prática. Ele aprendeu a relaxar o corpo, a entrar num estado de sonolência suave. Aquele momento entre acordado e dormindo, quando a mente consciente se aquieta e o subconsciente se abre. E nesse estado ele começou a repetir uma frase escolhida. Não muitas frases. Uma só. Como um mantra. Algo como: eu estou livre, o hábito não tem poder sobre mim, a paz de Deus me preenche, eu sou guiado pela inteligência divina. E ele fazia isso todos os dias. Sem pressa, sem tensão, como quem rega uma planta. Aos poucos a nova imagem foi gravada. E o impulso antigo perdeu força. Não porque ele brigou com o hábito, mas porque ele substituiu a raiz. Eu vou te mostrar o poder da imagem mental. E como um homem usou essa prática não só para se libertar de um vício, mas para reconstruir a relação com a família e recuperar tudo o que tinha perdido. Existe um poder na imagem mental que a maioria das pessoas subestima, porque a mente consciente é como uma câmera. E o subconsciente é o filme. A imagem que você projeta é a imagem que se revela. Um homem que tinha o hábito de beber excessivamente aprendeu isso de um jeito que mudou tudo. Ele não só queria parar de beber, ele queria sua vida de volta. Ele queria a esposa de volta. Ele queria os filhos de volta. Ele queria a dignidade de volta. E então ele começou a praticar algo simples, mas profundo: a visualização. Ele relaxava o corpo. Entrava naquele estado de sonolência. E em vez de lutar contra a imagem da bebida, ele projetava uma imagem nova. Ele se via em casa, sóbrio, tranquilo. Via a esposa sorrindo para ele. Via os filhos brincando ao redor. Via a mesa do jantar com comida, conversa, paz. Ele sentia a cena. Não apenas imaginava como um filme distante. Ele entrava na cena. Ele sentia o cheiro da comida. Ele ouvia as risadas. Ele sentia a mão da esposa na sua. Ele vivia, por dentro, a realidade que ele queria ver fora. E noite após noite ele gravava essa imagem no subconsciente. E aqui está o que acontece quando você faz isso. O subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Ele aceita na impressão e começa a organizar a vida para corresponder à imagem. Esse homem não só parou de beber, ele reconquistou a família, ele reconstruiu o lar, ele recuperou a paz. Tudo começou com uma imagem. E eu quero que você pense agora: qual imagem você tem projetado para a sua vida? Porque se você projeta medo, você grava medo. Se você projeta derrota, você grava derrota. Mas, se você projeta liberdade, saúde, harmonia, o subconsciente começa a trabalhar para manifestar isso. Eu vou te falar sobre atenção focalizada e como manter o foco no que você quer, em vez de ficar escorregando de volta para o que você quer deixar para trás. Quando você está tentando mudar um hábito, existe uma armadilha comum. A mente tenta voltar para o antigo. Ela escorrega, ela se distrai. Ela começa a pensar no que você está perdendo, em vez de focar no que está ganhando. Por isso a atenção focalizada é tão importante. O homem que se libertou do vício da bebida compreendeu algo essencial. A mente consciente é uma câmera. E ele não precisava gastar esforço tentando não pensar na bebida. Ele só precisava apontar a câmera para outra direção. Ele mantinha o foco na imagem da família reunida, na imagem de si mesmo saudável, na imagem de paz. E toda vez que o pensamento antigo surgia, ele não brigava. Ele apenas redirecionava. É como dirigir. Se você olha para o acostamento, o carro tende a ir para o acostamento. Mas se você olha para a estrada, o carro segue a estrada. O foco determina a direção. E o mesmo vale para a mente. O que você focaliza, cresce. O que você ignora, perde força. Por isso, quando você está reprogramando o subconsciente, você não gasta energia combatendo o antigo. Você gasta energia alimentando o novo. Você repete a nova frase. Você vê a nova imagem. Você sente a nova realidade. E com o tempo, o antigo caminho se fecha. Não porque você o bloqueou com raiva, mas porque você parou de andar por ele. A grama cresce onde não se pisa, e o hábito enfraquece quando você deixa de alimentá-lo com atenção. Eu vou te contar a história do Sr. Bloch, um homem que dizia: "O azar me persegue". Ele ganhava bem, mas sentia que todas as portas estavam fechando.
E você vai ver como a mudança de atitude mental pode reabrir portas que pareciam trancadas para sempre. O Sr. Block me contou que sua renda anual era de $20.000, uma quantia respeitável para a época. Mas nos últimos 3 meses todas as portas pareciam fechar-se. Ele dizia: "O azar me persegue." E aqui está algo que eu quero que você perceba. Quando alguém repete isso, não é apenas uma descrição da realidade, é uma criação da realidade. Porque o subconsciente não julga, ele aceita. Se você diz "o azar me persegue", ele grava azar e começa a produzir experiências que confirmam essa crença. Você vê obstáculos onde não existem. Você interpreta eventos como contra você. Você cria um campo de energia que afasta oportunidades. O Sr. Block estava preso numa espiral. Quanto mais ele reclamava, mais coisas pareciam dar errado. E ele não percebia que era ele mesmo quem estava alimentando o ciclo. Eu expliquei a ele: o que você chama de azar é, muitas vezes, o resultado de um estado mental. É a projeção de uma atitude interna. E se você muda a atitude, o azar começa a se dissolver. Então ele começou a praticar uma nova mentalização. Em vez de "o azar me persegue", ele passou a dizer: "a sorte me acompanha. A inteligência divina me guia. Tudo está trabalhando a meu favor. Portas se abrem diante de mim." E ele não dizia isso como frase vazia. Ele sentia. Ele projetava a imagem de sucesso. Ele se via entrando por portas abertas. Ele se via recebendo boas notícias. E devagar a vida começou a responder. As portas que pareciam trancadas se abriram. As oportunidades voltaram. O azar revelou-se apenas uma nuvem passageira, que se dissipou quando ele mudou o clima interno. Eu vou te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Quanto você quer o que deseja? Porque a intensidade do desejo é um dos fatores mais poderosos na transformação. E eu vou te contar a história de Sócrates e um jovem que queria sabedoria, mas talvez não quisesse o suficiente. Quanto você quer o que deseja? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela carrega algo profundo. Porque existe uma diferença enorme entre "eu gostaria de ter" e "eu vou ter". Entre "seria bom mudar" e "eu preciso mudar". A intensidade do desejo é um fator decisivo na transformação. Conta-se que um jovem foi até Sócrates pedir sabedoria. Ele disse que queria aprender, que queria crescer, que queria entender a vida. Sócrates olhou para ele com calma e disse: "Venha comigo até o rio." Quando chegaram, Sócrates entrou na água e fez sinal para o jovem acompanhá-lo. Eles andaram até que a água chegasse à altura do peito. Então, de repente, Sócrates segurou a cabeça do jovem e a mergulhou sob a água. O jovem esperou, segurou a respiração, mas Sócrates não soltava. O tempo passava. O jovem começou a se debater, a lutar, a querer ar. E só então Sócrates o soltou. Quando o jovem recuperou o fôlego, ofegante, assustado, Sócrates disse: "Quando você quiser a sabedoria tanto quanto você queria o ar agora, você a terá." E essa história não é sobre sofrimento, é sobre intensidade, é sobre clareza de desejo. Porque muitas vezes a pessoa diz que quer mudar um hábito, que quer sair de uma situação, que quer transformar a vida, mas no fundo, ela ainda está confortável no antigo. Ela ainda tem vantagens secundárias no padrão que reclama. Ela ainda não chegou no ponto de "eu não aguento mais." E o subconsciente percebe isso. Ele percebe a ambivalência. Ele percebe quando você está mais ou menos querendo. E ele não se move com mais ou menos. Ele se move com convicção. Por isso, se você está tentando mudar algo e não consegue, talvez a pergunta não seja "por que é tão difícil?" Talvez a pergunta seja: o quanto eu realmente quero isso? O que eu estou disposto a entregar por essa transformação? Qual é a minha intensidade real? Porque quando o desejo se torna inegociável, a mente se organiza de outro jeito. O subconsciente recebe uma ordem clara, e a vida começa a responder. Eu vou te mostrar como essa intensidade se traduz em prática, através da repetição. Não repetição mecânica, mas repetição sentida. A maneira de impressionar o subconsciente de forma profunda e duradoura. Existe algo que eu preciso te dizer sobre repetição. Porque muita gente repete frases, afirmações, orações, e não vê resultado. E então a pessoa pensa: não funciona para mim, ou isso é ilusão. Mas o problema não é a repetição em si, é o modo como você repete.
O subconsciente não é impressionado por palavras vazias. Ele é impressionado por sentimento, por convicção, por estado emocional. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou livre, eu sou saudável, eu sou próspero. Mas se enquanto diz isso, você está sentindo dúvida, medo, ironia interna, o subconsciente registra a dúvida, o medo, a ironia, não a frase. Por outro lado, você pode dizer uma frase só, uma única vez, mas com uma convicção tão profunda, com um sentimento tão real, que o subconsciente aceita imediatamente como verdade. E é por isso que o estado em que você faz a afirmação é tão importante. O melhor momento é quando a mente consciente está relaxada. Aquele estado de sonolência, antes de dormir, ou logo ao acordar. Nesse momento, a porta do subconsciente está mais aberta. A resistência consciente está menor. E a impressão entra mais fundo. E a chave é: sinta a verdade do que você está dizendo. Não finja. Não force. Mas entre no sentimento de que aquilo já é real. Como uma criança que brinca de faz de conta, mas que na hora da brincadeira está totalmente entregue. Para ela, naquele momento, é real. Quando você faz isso, você está gravando uma nova realidade no subconsciente. E ele começa a trabalhar para manifestar isso no mundo externo. E aqui está algo bonito. Você não precisa lutar. Você não precisa se esforçar até doer. Você precisa entrar no estado certo e sustentar a impressão com sentimento. O resto acontece. Eu vou te mostrar um caso prático. Um homem que usou essa técnica para resolver um problema que parecia impossível. Ele não tinha dinheiro, não tinha advogado, não tinha conexões. Mas ele tinha a capacidade de impressionar o subconsciente. E isso foi suficiente. Um homem me procurou em grande aflição. Ele estava envolvido num problema legal grave. Não tinha dinheiro para um advogado, não tinha conexões, não tinha recursos aparentes. E o prazo estava se esgotando. Ele disse: eu não sei o que fazer. Eu não tenho como resolver isso. E eu respondi algo que, no começo, pode parecer estranho. Você tem o maior advogado do mundo dentro de você. Você tem uma inteligência infinita que conhece todas as soluções. Você só precisa aprender a consultá-la. Eu expliquei que o subconsciente tem acesso a recursos que a mente consciente não consegue ver. Ele pode criar caminhos onde não parecem existir. Ele pode organizar coincidências, abrir portas, trazer pessoas certas no momento certo. Mas para isso, ele precisa de uma instrução clara e de confiança. Então esse homem começou uma prática simples. Toda noite, antes de dormir, ele relaxava o corpo, aquietava a mente, e então fazia uma espécie de entrega. A inteligência infinita dentro de mim conhece a solução perfeita para esse problema. Ela está trabalhando agora. Eu confio. Eu aceito a resposta que vem. Eu estou guiado e protegido. Ele não tentava resolver com a mente consciente. Ele não ficava roendo o problema na cama. Ele entregava e depois dormia em paz. E sabe o que aconteceu? Algumas semanas depois, uma pessoa apareceu na vida dele. Alguém que tinha conhecimento sobre o caso. Alguém que se dispôs a ajudar sem cobrar nada. E o problema foi resolvido de um jeito que ninguém poderia ter planejado, porque o subconsciente não precisa dos seus recursos conscientes. Ele precisa da sua confiança, da sua entrega, da sua impressão clara do que você deseja. E quando você faz isso, a vida começa a se reorganizar de formas que parecem milagrosas. Mas não são milagres no sentido de quebra das leis da natureza. São milagres no sentido de funcionamento correto das leis mentais. Eu vou te mostrar como manter essa atitude mental correta, especialmente quando as circunstâncias externas parecem contradizer o que você está afirmando. Porque a fé não é cegueira. É visão interna que se mantém mesmo quando o fora ainda não mostrou. Uma das coisas mais difíceis para quem está começando a trabalhar com o subconsciente é manter a atitude mental correta, quando o mundo externo parece dizer o contrário. Você afirma: eu sou próspero. Mas olha a conta bancária e vê pouco. Você afirma: eu estou curado. Mas o corpo ainda sente dor. Você afirma: eu sou livre. Mas o hábito ainda aparece. E a mente consciente começa a duvidar. Isso não está funcionando. Estou mentindo para mim mesmo. Isso é ilusão.
Mas aqui está algo que eu quero que você entenda com clareza. A realidade externa é o resultado de impressões passadas. Ela é o fruto de sementes que você plantou antes. E quando você planta novas sementes, o fruto não aparece imediatamente. Existe um intervalo, um tempo de crescimento invisível. Por isso, manter a atitude mental correta é confiar no processo mesmo quando você ainda não vê o resultado. É como uma mulher grávida. Ela não vê o bebê, mas ela sabe que ele está lá, crescendo. Ela não precisa ver para crer. Ela cuida da gravidez porque sabe que o fruto virá. E o mesmo acontece com as impressões no subconsciente. Quando você planta uma ideia nova, com sentimento, com convicção, com repetição, ela começa a crescer. E, em algum momento, ela se manifesta. Mas, se você interrompe o processo com dúvida, com impaciência, com desistência, você impede a manifestação. Por isso, a atitude correta é: eu já plantei. Eu confio, eu espero, eu continuo nutrindo. E essa atitude não é passiva. É ativa. Você continua afirmando. Você continua visualizando. Você continua sentindo a realidade do que deseja. Mas sem ansiedade, sem desespero. Com a calma de quem sabe que o resultado virá. Eu vou te mostrar como aplicar isso em diferentes áreas da vida. Saúde, relacionamentos, finanças, trabalho. Porque os obstáculos mentais aparecem em todas as formas, e a solução é sempre a mesma: mudar a impressão interna. Os obstáculos mentais não escolhem área. Eles aparecem na saúde, nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, na criatividade, em todos os lugares onde a mente atua. E a forma como eles aparecem pode variar. Mas o mecanismo é sempre o mesmo. Uma impressão antiga no subconsciente que está gerando uma realidade indesejada. Na saúde, pode ser uma crença de: eu sempre fico doente, isso é hereditário, meu corpo é fraco. E o subconsciente obedece, criando sintomas e condições que confirmam a crença. Nos relacionamentos pode ser: eu não sou amado, as pessoas me abandonam, eu não consigo confiar. E o subconsciente atrai experiências que validam isso. Nas finanças, pode ser: dinheiro é difícil, eu nunca tenho o suficiente, rico é errado. E o subconsciente mantém a escassez. Mas a boa notícia é: a solução também é sempre a mesma. Mudar a impressão. Plantar uma nova semente. Sustentar com sentimento e repetição até que o novo padrão se estabeleça. E você pode fazer isso de forma específica para cada área. Você pode criar afirmações direcionadas, pode visualizar cenas específicas, pode sentir a realidade do que deseja em cada contexto. Para a saúde. Meu corpo é templo de vida. Cada célula vibra com saúde. A inteligência divina restaura minha perfeição agora. Para relacionamentos. Eu sou amado. Eu amo. A harmonia reina em todas as minhas relações. A presença divina em mim atrai pessoas certas. Para finanças. Eu sou próspero. O fluxo de abundância passa por mim livremente. Eu recebo e compartilho com alegria. Tudo o que preciso vem a mim. E o segredo é: não tente resolver tudo de uma vez. Escolha uma área. Trabalhe com foco. Veja a transformação acontecer. Depois passe para a próxima. Porque o subconsciente responde melhor quando você é claro e específico. Quando você dá uma instrução de cada vez. Quando você mantém a atenção focalizada. Eu vou fechar este capítulo com uma síntese do que é essencial e te conduzir para o capítulo 19, com um convite para continuar essa jornada de transformação profunda. Deixa eu fechar este capítulo do modo mais direto e mais verdadeiro possível. Não existe obstáculo mental que não possa ser removido. Não existe hábito que não possa ser quebrado. Não existe padrão que não possa ser reescrito. Porque tudo isso é função do subconsciente. E o subconsciente pode ser reprogramado. A chave está em entender que você não muda brigando com o antigo. Você muda impressionando o novo. Você relaxa. Você entra no estado de receptividade. Você planta a semente com sentimento. E você confia no processo. Você é uma criatura de hábitos. E isso é bom, porque significa que você pode criar hábitos novos. Hábitos de pensamento. Hábitos de emoção. Hábitos de vida. E quando você faz isso, algo bonito acontece. Você para de viver como vítima das circunstâncias. Você começa a viver como criador da sua realidade. Você assume o papel que é seu por direito. O de cooperador com a inteligência infinita que habita em você.
Se você está lutando contra algum obstáculo agora, seja um hábito, um medo, uma crença limitante, uma situação que parece presa, eu quero te convidar a fazer algo simples hoje à noite, antes de dormir. Relaxe o corpo, aquiete a mente e diga ao subconsciente com calma e convicção: a inteligência divina em mim está removendo esse obstáculo agora. Eu estou livre, eu estou guiado, eu aceito a solução perfeita. E depois durma em paz. Deixe o subconsciente trabalhar. No próximo capítulo, o capítulo 19, nós vamos continuar essa jornada, explorando novos aspectos do poder que habita em você. Se esse estudo tocou algo em você, faz uma coisa simples. Ouve de novo antes de dormir, para que o seu subconsciente grave a mensagem de liberdade e poder. E compartilha com alguém que está lutando contra um obstáculo que parece intransponível. Eu te encontro no capítulo 19.